Vocês viram o contexto geral que está a aprovação do nosso estatuto. O Lindolfo fez um belo resgate dos programas e do Estado. Rogério nos contextualizou muito bem. E lembrou do Estatuto do Servidor Público. 91 deles são disciplinares. Para avaliação de desempenho. Eu acho que a gente tem que pensar, discutir, comparar. Eu acho que tem que ser pela não aprovação desse estatuto por agora, para a gente estudar. Tá? Eu quero agradecer o Rogério Correia, agradecer o Lindolfo e passar a mesa para o companheiro Renato Barros, que vai presidir a próxima mesa. Parece que o Renato teve que sair e vai ser substituído pela companheira. Ângela Eulália. Tá? Nós tínhamos falado antes que o doutor Luquel ali, mas também veio o Guilherme, que está substituindo também, que tem estudado bastante essa questão do estatuto também, vai ter uma... Sou servidora estadual da saúde e estou aqui na mesa substituindo Renato Barros, que tem um compromisso agora que não vai poder ficar. E eu espero assim, atender à altura, né? E eu gostaria de estar chamando, então, para essa mesa, Liliana Rezende, economista de subseção do DIESE, Sindiúti MG, para compor. Adolfo Garrido, presidente do Sinditer. Eduardo Maia, coordenador geral do Sindicemp-MG. Humberto Luchese, assessor jurídico do Sindifisco-MG. Guilherme, por favor. E aí eu gostaria de estar fazendo rapidinho, um breve relato das relações, do período da greve que a gente teve no ano passado, a gente teve uma greve bem pesada, das relações truculentas do governo do Estado com os trabalhadores, com o próprio sindicato, e os trabalhadores esses que até hoje ainda sofrem perseguições, as lideranças dos movimentos, principalmente na rede FEMIG, ainda sofrem punições, várias demissões, e ainda até hoje com corte do salário, até agora. Então, eu gostaria de passar, então, para os meus companheiros da mesa, né, para a gente iniciar o nosso debate. Que a primeira é a Liliane Rezende, Liliane Rezende, desculpa. Dá bom dia, meus companheiros de mesa. Bom dia. Bom dia. Pessoal, como eu falar ali embaixo, porque eu estou com o PowerPoint. Tem gente? Tem microfone ali embaixo? Tem microfone embaixo. Ali, ó. Então, vou dizer bom dia para vocês, né? E dizer que, bom, do ponto de vista do contexto, né, da discussão do estatuto, eu acho que a primeira mesa já sinalizou, né, do ponto de vista do choque de gestão e em que momento o estatuto da CPLC aparece. Nessa perspectiva, eu queria ler umas frases do ponto de vista de uma concepção do Bresser Pereira, em 97, do que seria a reforma administrativa e do que já seria a visão implementada no Estado desde 95, a primeira gestão do Aécio. Bom, do ponto de vista de concepção de Estado, né, e a gente já estaria hoje na terceira fase do choque de gestão, que seria o Estado participativo, ou seja, com gestão cidadã, o Bresser Pereira, em 97, já dizia que essa reforma ou esse choque de gestão deveria orientar a ação do Estado para o cidadão usuário de seus serviços.
E isso a gente vai trabalhar do ponto de vista em que momento o Estatuto dialoga com essa perspectiva de um Estado que relacione cidadão e usuário. ênfase no controle de resultados através de contratos de gestão. E é isso que o Estado tem feito. Cada secretário assina um contrato de gestão com a CEPLAG e tem autonomia e gere, segundo ofícios, mandatos, resoluções e portarias com plena liberdade. Então, na verdade, hoje, cada secretário de Estado, ou cada, aspas, né, mandante de cada órgão público tem autonomia do ponto de vista da gestão, ou seja, do maior ou do menor conservadorismo, a CEPLAG tutela simplesmente esses secretários em cada órgão, né, na perspectiva da gestão administrativa. Mas a gestão política, o conservadorismo e a repressão, cada ator em cada órgão do Estado tem total liberdade dada pela CEPLAG. Fortalecimento e autonomia da burocracia nas atividades típicas do Estado, seu papel político-técnico de participar, junto com políticos e sociedades, na formulação e gestão de políticas públicas. E aí a gente sabe como é que acontecem as reuniões de controle nos conselhos do Estado, tanto quanto no CONES, como o próprio científico já relatou aqui, né? Outra coisa seria a adoção cumulativa de 3 formas de controle sobre as unidades executoras das políticas públicas, ou seja, órgãos e entidades. O controle social direto, que é a transparência, aspas, de informação e participação dos conselhos. O controle gerencial sobre os resultados, que é o contrato de gestão que cada órgão tem que cumprir o acordo de resultados para gerar um prêmio de produtividade, que ninguém sabe como é que aquilo é calculado, né? Enfim. E também o controle pela competição administrada via formação de quase mercados. E aí, gente, a partir dessa frase, competição administrada via formação de quase mercados, é que, do ponto de vista técnico, né, funcional, que a proposta do Estatuto acontece hoje no Estado em 2013. E isso é tão característico e típico, né, do andamento, né, do prosseguimento da proposta de reforma do Estado de Choque de Gestão em Minas Gerais. Se a gente for dar uma passeada do ponto de vista, né, na internet, para ver as datas em que outros estados da federação atualizaram os seus estatutos a partir da reforma administrativa, da emenda 19, da emenda 20, né, enfim, da reforma do Estado, que se instaura no Brasil a partir do governo FHC, a gente vai observar que, em 94, Bahia, Maranhão, Rio Grande do Sul e Piauí já reformularam os seus estatutos dos servidores. Por sua vez, em 2004, o Mato Grosso. Em 91, bem antes de Bahia, Maranhão, Rio Grande do Sul, Alagoas, Sergipe e Tocantins já haviam reformulado os seus estatutos de servidores. Minto, Alagoas 2006 e, por fim, Tocantins 2007. O primeiro dos estados a transformar os estatutos de servidores a partir da reforma do Estado foi Sergipe em 91. A grande maioria no Norte e Nordeste em 94, o último foi Tocantins em 2007, Mato Grosso em 2004 e Alagoas em 2006. E nós estamos aqui em Minas em 2013 com esse projeto-lei. Do ponto de vista, pode passar, por favor, do contexto, né, eu acho que já foi dito e esgotado aqui na mesa anterior, né, do primeiro choque de gestão em 2003. Em 2005 e 2006, a gente já tem a aprovação, a discussão dos planos de carreira dos servidores de várias categorias e, depois disso, pode passar, né, nesse intermédio do início do choque de gestão em 2005 e 2006, os planos de carreira, em 2008 e 2010, uma segunda etapa do choque de gestão, o estado de resultados e a Lei Complementar 104, a Emenda Constitucional 84, né, já criando o empreendedor público, as PPPs, a base dos subsídios como forma de pagamento da educação no artigo 27, e agora, no choque de gestão, terceira etapa, gestão para cidadania e governo em rede, o Estatuto Servidor, a proposta aparece. Me parece, gente, na análise que eu fiz, é como se fosse um tempo invertido. E o Rogério colocou muito bem, quer dizer, o Estado fez a reforma administrativa, alterou a estrutura do Estado, encolheu secretarias e órgãos, reestruturou, aumentou os cargos comissionados, focou algumas áreas de gestão para qualificação e com remuneração variável e gratificações,
instaurou novos planos de carreira, né, discutiu, implementou e aprovou planos de carreira, que a gente sabe que não estão completamente já implementados, mas inicia-se um processo de implementação de novas leis de carreira, e o Estatuto, que é uma lei maior, agora em 2013. É o que eu disse, é como se fosse um tempo invertido. Como que todos esses estados que não fizeram na mesma dimensão um choque de gestão como Minas Gerais, já atualizaram seus estatutos à luz da reforma de Estado que veio com a emenda 19 e emenda 20, e só agora, em 2013, o governo de Estado vem com uma proposta de modernizar o Estatuto do Servidor, que é uma lei, inclusive, maior, que já deveria ter sido discutida antes mesmo dos planos de carreira, que são leis derivadas, que vão tratar de cada categoria. Então, quer dizer, tem algo de estranho nesse cenário. Quer dizer, discute-se e implementa esse plano de carreira, e agora, quase que 8 anos depois, de 2005 para cá, o Estado vem com uma proposta de modernização, de inovar o Estatuto para caber dentro das novas, digamos, bases, né, do choque de gestão na sua terceira fase. Então, isso já tem algo de estranho, né, nessa movimentação do ponto de vista da legislação do Estado. Sendo que a gente, como eu disse, né, outros estados já teriam se adiantado sobre isso. Bom, e aí, pessoal, pode passar, por favor, filho? A LDO mesmo de 2013 já aponta, né, que, no artigo 2º, que as prioridades e metas da administração pública seriam a gestão pública transparente voltada para o serviço ao povo mineiro. E como eu disse para vocês, se as bases, né, do choque de gestão envolvem a relação cidadão-usuário e, ao mesmo tempo, envolvem a instauração da competição administrada no Estado entre os órgãos e autarquias e, inclusive, a administração indireta, o que a gente começa a ver, então, no contexto dessa retomada da discussão do Estatuto, que, ao meu ver, com um time invertido, porque implementou-se planos de carreira e ninguém mexeu nos estatutos. Marilda, inclusive, relatou aqui que em 2008, que a irmã do secretário, né, veio trazer essa discussão à baila. Mas em 2006, os planos de carreira já tinham sido aprovados na sua maioria. Quer dizer, então, de uma forma defasada, a discussão do estatuto vem nesse processo de implementação do Estado na questão da gestão, né, funcional da gestão dos servidores. E aí, quando a gente começa a ver em maio a proposta do Estatuto dos Servidores, a Lei Orgânica da Polícia Civil, que também tem uma dimensão de reestruturação, né, da Polícia Civil, né, que, obviamente, o Estatuto dos Servidores está gerindo os servidores civis, basicamente, e a gente observa também o resgate, ou a retomada de um plano, de um projeto-lei, que é o Projeto-Lei 869 de 2011, que fala o quê, gente? Projeto relativo ao usuário do serviço público. Esse projeto, gente, já houve uma tentativa, então, antes mesmo de 2011, que é o quê? Estabelecer regras para que o usuário do serviço público, em tese, né, apesar de todo um lero-lero lá, de buscar a qualidade da prestação dos serviços públicos, o que coloca no limite, na essência, esse projeto-lei do usuário do serviço público, que está na base, como eu li para vocês, dessa proposta de gestão da cidadania do terceiro choque de gestão. É literalmente transformar ou possibilitar que um usuário do serviço público abra um processo administrativo contra o servidor que fez uma malprestação, aspas, segundo determinados critérios daquele serviço público. Ou seja, se houve um mau atendimento, se o usuário se sentiu lesado, ele pode, através de um processo regulado nesse projeto-lei, instaurar um processo administrativo, possibilitando até a demissão ou a exoneração daquele servidor. Ou seja, é como se a gestão de um lado, espremendo o servidor do ponto de vista da avaliação de desempenho e cobrança de metas, e na outra ponta, o usuário com a capacidade ou com digamos assim, com a legitimidade de instaurar um processo administrativo se aquele usuário do serviço público se sentiu lesado, como se a culpa, digamos, do mau atendimento se recaísse naquele servidor ou naquela equipe prestadora de serviço. Então, nesse caldo, né, do ponto de vista legislativo, que em 2013 o Estado retoma
essa discussão. E isso tem tudo a ver com ou seja, com a perspectiva desse terceiro choque de gestão de Estado para a cidadania, ao mesmo tempo a instauração da competição administrada. Que aí, gente, como já foi falado também na mesa anterior, o que seria essa instauração da competição administrada que o Estado até então disse que não completou ainda, né, as mudanças do ponto de vista da gestão dos servidores? É o modelo de avaliação de competências, que já foi falado pela Renata Vilhena no CONES, e que eles disseram que estão fazendo um estudo sobre a avaliação de competências, implementando essa lógica privada, né, inclusive privada e muito pouco diagnosticada do ponto de vista de resultados, dentro da gestão dos servidores públicos. E por acaso, gente, não é por nada, sei lá, eu não deletei porque eu achei que era spam, porque chega muito spam, né, no e-mail da gente. Olha o e-mail que me aparece, oferecendo um curso, avaliação de potencial e competências. Eu falei, que espetáculo. E olha só os objetivos do modelo de avaliação de competências. Os servidores ou as pessoas vivenciarão, através da prática de como detectar habilidades, capacidades e possibilidades colaboradoras de organização e candidatos em processo. Vocês vão receber, ou seja, as pessoas, o governo, implantarão modelos de competência, roteiros de perguntas, jogos, etc., situações e laudos de pareceres, entrevistas por competência, técnicas de seleção de pessoal, etc., etc. Ou seja, essas informações, né, da seleção de competências implica em cuidados especiais de recrutamento de pessoal, divulgação de vagas e editais, formas de condução de hunting, ou seja, de seleção de gestores e líderes, como utilizar a entrevista por competência para atrair potenciais, ferramentas de avaliação, descrição de cargos, perguntas com foco em competências, dinâmicas de grupo, armadilhas de seleção interna e externa, análise de tomada de decisão, modelos de laudo e ranqueamento. Pessoal, esses são os ingredientes de um modelo de avaliação de competências que a Renata Vilhena disse que está estudando na CEPLAC. E aí, quando a gente observa e vai lendo o estatuto, né, a proposta do projeto-lei, o que a gente observa? São colocadas novas brechas, pode passar, por favor? Bom, antes disso, não, pode voltar. Antes disso, são colocadas novas brechas de rediscussão das carreiras. O que a gente observa é que em vários artigos do Estatuto, é como se as carreiras que foram aprovadas em 2005 e 2006, sequer totalmente implementadas, já estão sob nova avaliação e o Estatuto abre, naquilo que fala de carreira, de jornada, de remuneração, novas brechas no sentido de trazer um novo modelo, que é o modelo de avaliação de competências, que a Renata Vilhena, secretária da CEPLAG, já disse que está fazendo estudo para trazer isso para a discussão dos servidores. Ou seja, esse projeto-lei, ele já cria gatilhos para que novos planos de carreira, ou até mesmo uma reformulação nessas lógicas que eu disse aqui para vocês, de seleção, de edital, de concurso, de ranqueamento, sejam reimplementadas, ou seja, mal as carreiras foram completadas e o Estado já está repensando, a partir da proposta do Estatuto e fundamentado com ele, agora sim, né, no sentido do processo legislativo, o Estatuto Novo já deixa brecha para que um novo modelo de carreira venha sob a lógica da competência, diferente do que ele fez antes. Ele primeiro implementou a carreira na lógica de redução e encolhimento do choque de gestão da primeira geração, deixou o Estatuto do jeito que estava mesmo, porque o Estado não precisava dele, mas agora, como ele vai tomar bombada em cima, que ele vai querer mudar as carreiras de novo, ele então vem primeiro com o Estatuto e com certeza virá uma proposta de carreiras na lógica da avaliação de competência. Bom, e aí, pessoal, pode passar, querida, tem uma pergunta, a quantos esse projeto-lei complementar atinge? Se a gente, desculpa a tabela, tá, pessoal, porque desformatou completamente, mas eu acho que pelo menos os números principais a gente consegue observar.
Bom, aqui a gente tem um dado retirado da ALOA, ou seja, do orçamento 2013, tá, pessoal? Porque a transparência que o Estado fala, que tem nos portais e nos órgãos, ela está muito discutível, né? Inclusive, vários órgãos do Estado não têm portal de transparência, né? A Assembleia Legislativa, por exemplo, não tem ainda todos os dados de pessoal, o Ministério Público não tem, né? A Defensoria Pública não tem, e órgãos como o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e o Executivo ainda estão sujeitos a várias ações em cima da questão da transparência do ponto de vista de dados de pessoal. E é uma informação importantíssima, né, gente? Como que a gente vai estar discutindo Estatuto de Servidor se a gente não tem uma visualização desse quantitativo, desse perfil dos servidores no Estado, já que o Estatuto atinge a todos, né? A todos os poderes. Se hoje, no Executivo, a gente tem cerca de 408.225 ativos e 186 inativos, cerca de 1/3 do quadro executivo é pessoal que está sob a condição de aposentado, né? E dos terceirizados, hoje ainda no Executivo, cerca de 20.657, ou seja, só 33%, que já ultrapassou inclusive os inativos, no Estado são terceirizados. Se a gente olha, pessoal, o Legislativo, dos 3.699 são ativos, 979 são inativos. Ou seja, no Legislativo, ao contrário do Executivo, 79% são ativos e apenas um quarto, vamos dizer assim, são inativos, tá? Terceirizados praticamente só no Executivo, que a gente encontra esses dados na Lei de Orçamento, tá? Que a CEPAG divulga. No Tribunal de Contas, é a mesma relação semelhante ao Legislativo. Você tem quase 80% ainda na atividade e 20% na inatividade. No Judiciário, um pouco mais, né, de ativos, 82,2%, e de cerca de 18% de inativos. Ministério Público, não existe informação de inativo, esse dado não foi encontrado, a gente só tem o dado de cerca de 2.709 servidores ativos no Ministério Público. Tá, pessoal? Isso é para a gente ter uma ideia de que terceirizados, então, no Estado, que estão fora do Estatuto, são cerca de 1/3 do total, 33,6%, e ativos e inativos na proporção de 70% para 30% no Executivo. Tá? Então, é esse quadro de servidores que esse Estatuto, que esse projeto-lei tem de atingir. Pode mudar. E aí, ainda do ponto de vista da folha de pagamentos do Estado, o que a gente observa? Servidores, pessoal, com um cargo no Estado, varia de junho de 2012 a abril de 2013, saímos de cerca de 265 mil servidores com um cargo no Estado para 297 mil em abril de 2013, dados da folha de pagamento que o Executivo publica trimestralmente, tá? Servidores com 2 cargos no Estado. Tínhamos, em junho de 2012, cerca de 33 mil, como vocês podem ver, é um dado que varia, né? Começa 33 mil em junho, chega a outubro com 35 mil, depois a 28 mil em fevereiro, e abril retoma novamente a média de 35 mil servidores, ou 35.657, com 2 cargos. Porque o Estatuto também está, né, focando, do ponto de vista de prêmios e remunerações variáveis e a questão previdenciária, ou seja, no número, no quantitativo de quantos servidores tem 2 cargos e quantos tem um cargo no Estado. Né? De um total, hoje, abril de 2013, de 332 mil servidores, basicamente 12% tem 2 cargos no Estado. Tá? Isso é para dar um pouco o contexto quantitativo de a quem esse projeto-lei vai afetar. Pode passar, por favor. E aí, pessoal, quando a gente olha a discussão do choque de gestão e a política de remuneração e lei de responsabilidade fiscal, né, já foi dito aqui pela mesa anterior, quer dizer, o Estado é um dos estados com a política remuneratória mais perversa dentre todos os estados da federação. Porque se a gente olha no Nordeste, são dados que a rede de servidores do DIEESE calculou, vocês podem ver que todos os estados, inclusive Amazonas e Roraima, estão com 41%. Tocantins chega a 48,79% da despesa dos limites de pessoal. Pode passar. Quase. Se a gente olha a região Nordeste também, estão todos, tirando o Maranhão, né, estão todos acima de 42% também. Pode passar.
Sudeste, a mesma coisa, a gente olha Minas Gerais com 40, né, e Rio de Janeiro, que é um estado pequeno, está hoje por volta de 30% do limite. Pode passar. Distrito Federal, Mato Grosso e Goiás, também na faixa de acima de 40%, né? Enfim, e o que a gente observa? E no ano passado, aliás, agora, em abril de 2013, acaba de sair o relatório, né, do governo da LRF, o Estado está com 41,17%, ou seja, se o mínimo é 46,5%, vocês estão vendo o nível de arroz que está aí, e se a gente dá um panorama a nível de Brasil, dados recentes, até abril de 2013, Minas Gerais é um dos que mais contém, pelo tamanho do Estado, pela população e a demanda de políticas sociais que tem, é o Estado que tem maior arrojo do ponto de vista do gasto. Ou seja, como já disseram aqui, prioriza-se o pagamento de juros da dívida e reduz a despesa corrente com os servidores efetivos. Pode passar. E aí, pessoal, agora entrando na lei, né? Já me avisaram ali que meu tempo está terminando. Então, como eu acho que várias pessoas vão estar tratando de aspectos mais gerais do Estatuto, eu acho que já foi colocado aqui que o grande desafio é utilizar esse momento, já que o Estado agora tem por bem discutir uma questão de Estatuto num tempo a posteriori. Pretende, com esse estatuto, trazer mudanças, com certeza, nos planos de carreira. E, principalmente, fazer um marketing para a sociedade, pessoal. Porque, se estamos vivendo um choque de gestão voltado para o cidadão, para o usuário, e as leis de usuário e outras emendas que estão rolando por aí, trazem esse significado, o que isso quer dizer? O Estado precisa mostrar para a sociedade que ele faz uma gestão participativa, principalmente, uma gestão com accountability, com transparência, né? O Estado está dando contas à sociedade daquilo que ele faz, ele defende que ele está sendo um Estado transparente, um Estado que se relaciona e ouve o usuário, e um Estado participativo, que está fazendo uma discussão do Estatuto para a mídia, para a sociedade, com o coletivo de todos os servidores e colocando isso em discussão na Assembleia. Bom, a lei, obviamente, né, para os feitos do Estatuto, é o servidor público, a pessoa legalmente investida em cargo público. Vocês podem observar que, na verdade, os efetivados, designados, né, os efetivados, os efetivos e as funções públicas estão aí nesse bolo do Estatuto, meio que a gente não sabe até que ponto eles serão atingidos ou serão legislados do ponto de vista desse projeto-lei. E pode passar, porque essa questão de função de confiança anterior. O que eu queria colocar também? O Estado coloca um mínimo para cargos comissionados, pessoal, mas ele não discute um teto ou um máximo para a contratação de temporários. Como o Rogério disse, esse é o momento da gente fazer uma proposta alternativa desse Estatuto e realmente fazer uma discussão de por que se aponta mínimos para cargos comissionados e não máximo, e não se aponta um máximo para cargo temporário. E quais os critérios que o governo pretende estabelecer para a contratação, seja de temporários, seja de cargos comissionados? Isso o Estatuto não trata. Outra discussão que também perpassa o Estatuto. Os planos de carreira nesse Estatuto estão em discussão, como eu acabei de dizer para vocês, a partir de uma discussão. Gestão de autonomia de órgãos e com a possibilidade do Estado emprestar o servidor, seja para a União, para os municípios, para a OCIPRE, para a PPP, ele fortalece essa discussão, na discussão de provimento, concurso, posse e lotação, essa flexibilização, ou seja, o servidor será cedido, será emprestado, seja para a União, município, Estado, ou até para as OCIPs e PPPs, segundo essa nova perspectiva de abordagem que traz no corpo do Estatuto. Pode passar. E aí, gente, são várias questões, né? Quer dizer, você tem hoje até a própria discussão do concurso público e dos editais. Hoje no Congresso você tem um projeto-lei 252, né, que está discutindo, inclusive, critérios de edital e de concurso no sentido de limitar os chamados concursos para criar vaga temporária, ou seja, você cria um exército de reserva de concurso. Todo mundo sabe o quanto o Estado se utiliza disso, principalmente agora no concurso de educação, que vai nomeando pinga, 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 o pessoal está aí, né, aprovado, mas não nomeia, como também as prefeituras têm feito concurso
concursos com a função de criar um cadastro reserva, servidor concursado aprovado, mas não nomeia. Então, esse projeto-lei já está tratando dessas discussões de dar novas regras ao concurso público. Mas o Estado também entra no Estatuto com essa discussão, né? E, principalmente, coloca que o edital pode ser mudado. Chegou ao absurdo de dizer que o edital será mudado, o quantitativo de vagas, em caso urgentíssimo de falta de condições financeiras do Estado para assumir aquelas vagas que ele colocou no edital. Quer dizer, é uma coisa assim absurda. O Estado, na verdade, pessoal, quando faz a discussão de aposentadoria, né, que também está lá, a discussão do regime próprio, do regime geral, a contribuição de nativos e pensionistas também está em debate muito devagarzinho nessa proposta do projeto-lei. Quer dizer, ela deixa muitas brechas para essa discussão do regime geral, de quanto de emprego público, com as PPPs e com as OCIPs, que o Estado vai trazer como ônus de complementação INSS, versus os efetivos e os aposentados que virão para entrarem no regime próprio do Estado. Do ponto de vista, gente, de jornada, estabilidade e desenvolvimento do servidor, aquela discussão que o Rogério já até apontou. Quer dizer, não se discute no Estado a jornada máxima, só se discute a jornada padrão, porque a gente sabe que hoje, na educação, você tem trabalhadores da educação trabalhando 60 horas por semana, né? Pessoas com 2 cargos estão sendo obrigadas à extensão de jornada. Então, não se discute a jornada máxima no Estado, só a jornada mínima e a jornada padrão. Ou seja, na verdade, a discussão de jornada, estabilidade e desenvolvimento do servidor estão todas, digamos assim, sendo criado brechas e criando condições de você ter a participação do servidor alijada desse debate, porque a comissão de avaliação de desempenho que existiu nas antigas leis de plano de carreira, pessoal, sequer aparece no projeto-lei do Estatuto. Quer dizer, a discussão de jornada, estabilidade, carreiras e mudanças que estão aqui, você não ouve falar em comissão de avaliação de desempenho, comissão de recursos, foi literalmente retirada a participação do servidor nessa discussão. Bom, e como eu disse, a novidade que está ao longo dos artigos é a possibilidade da chamada redistribuição e permuta, que é, como eu disse, a flexibilidade da lotação do servidor para qualquer um desses agentes produtivos, seja as OCIPs, as PPPs, a União, o Estado ou o município. Sem nenhuma garantia, pessoal, de que, quer dizer, se você é emprestado, quem é que vai, qual é a sua remuneração que vai vigorar? Quem que vai te fazer a avaliação de desempenho? Como é que você vai ficar vinculado à sua carreira, à sua função? Como é que vai se dar isso? E quando a gente lê os critérios do modelo de avaliação de competências, vocês vão ver que essa flexibilidade se encaixa muito bem numa proposta de carreira por competências. Podemos passar. Outra coisa importante, que concepção de vencimentos, remuneração, subsídio e piso que está instaurado nessa proposta do projeto-lei? Com certeza, gente, não é uma concepção que interessa ao Estado. Quando interessa ao Estado, ele tem um artigo que fala que o piso, ou vencimento básico mínimo, é o salário mínimo. Em compensação, ele veda equiparação ou vinculação a qualquer outro tipo de remuneração. E como é que fica a discussão da educação, que tem um piso? Como é que fica a discussão de várias categorias que tem piso profissional nacional no contexto do Estatuto? Completamente retirada de cena da possibilidade de vincular a qualquer espécie remuneratória. A lâmpada chegou ao fim, pelo amor de Deus, o que é? Bom, então, a discussão... Pois é, assim que eu vou fazer. Então, na verdade, a discussão do princípio de isonomia, a discussão de teto de remuneração, pessoal, não passa, né, não está inserida na discussão do projeto-lei. Quer dizer, você tem flexibilização de lotação, permuta, empréstimo de servidor, mas você não discute jornada máxima, você não discute piso nacional, você não discute o princípio da isonomia, você não discute um teto de remuneração do Estado, que até então hoje valia o secretário de Estado, seria o teto. Não existe teto mais, existe o mínimo, que é o salário mínimo. E a gente sabe que tem várias categorias que nem o mínimo recebe de piso. Então, de novo, toda uma discussão confusa dos conceitos de vencimento, piso e teto remuneratório. Pode passar? Estou concluindo. Enfim,
Só para chamar mais atenção do ponto de vista da remuneração. A proposta do Estatuto ele fortalece a lógica da remuneração variável, pessoal, ou seja, cada vez mais você vai ter a remuneração fixa, o piso reajustado, cada vez mais encolhido diante de uma quantidade de adicional, gratificações por função, adicionais, abonos, auxílios, etc. e tal, ao invés de um piso valorizado e reajustado, né? Além de tudo, as indenizações, por exemplo, são exclusivamente indenizações por ofício. Não tem no Estatuto a previsão de indenização por saúde do trabalho, acidente, assédio moral, férias, prêmios. Nada disso está sendo tratado do ponto de vista do projeto-lei, né? E, inclusive, lendo alguns estatutos aí do Brasil, esses novos que eu citei para vocês, de alguns estados como o da Bahia, existe lá uma indenização que eu achei interessante, que é a indenização por estabilidade econômica, ou seja, quanto mais cargo temporário o Estado colocar, esses cargos temporários teriam 30% de indenização por estabilidade econômica, ou seja, se um designado é demitido antes do contrato ou logo depois de um ano do contrato, ele teria um adicional de 30% no vencimento por motivo de estabilidade econômica, já que ele é um cargo temporário. Para vocês verem a que nível chegam os ajustes da contratação temporária, quer dizer, criaram uma indenização para a estabilidade econômica. Pode passar. Obviamente, resgata de novo a discussão de hora extra, banco de horas, né, sem definir limites e condições de jornada máxima. Também flexibiliza férias, gozo, suspensão e exoneração, né? Férias, prêmios não gozadas, conta em dobro, ou seja, corta essa possibilidade, né, das férias, prêmios não gozadas, conta em dobro para aposentadoria. Pode passar. Afastamento, licença, tempo de serviço e falta também. Você cria agora a novidade que ele traz, o afastamento por exercício de função de governo, doação de sangue e assembleia sindical, duas. Ou seja, o governo já quer legislar, né, em cima da discussão da negociação coletiva. A gente sabe que tem um decreto já, pode passar, por favor. O decreto 7.944 já assinado, que é o decreto que regulamenta a Convenção 51, né, pessoal? Que é a Convenção 51, que trata da negociação coletiva no setor público. Então, o Estado, apesar da regulamentação da 151, ele já começa a dar umas penadas no Estatuto do ponto de vista de querer legislar sobre a organização sindical, ao dizer, por exemplo, que ele abona falta de participação de trabalhador em 2 assembleias perante o ano. Passa amanhã, né? Quer dizer, ele já está querendo insinuar questões da negociação coletiva de um projeto-lei que ainda vai tramitar no Congresso. O que você tem já é a regulamentação da Convenção 51. Não fala que é sobre um ano. Não fala o tempo. Não fala o tempo, não, exatamente. Durante 5 anos só pode ter 2. Exatamente, 2 audiências. Enfim, é ridículo, até porque não tem regulamentação nacional sobre isso, ele está querendo dar uma pernada por aí e, obviamente, definir o que é serviço essencial, o que não é, e caminhar do ponto de vista de uma regulamentação, inclusive de greve, que também ainda não tem projeto-lei tramitado no Congresso. Para terminar, pessoal, alguns desafios, né, que ao ler, né, o Estatuto e ao discutir sobre esse tema, eu tracei aqui. Primeiro, os desafios do papel do servidor na sociedade hoje versus as falhas do Estado. Ou seja, existe uma campanha muito grande, né, de todos os gestores, a partir dos novos modelos de gestão, o Estado tem divulgado para o mundo e distribuído e vendido o modelo de choque de gestão para o Brasil inteiro, para vários estados, visitam Minas para conhecer essa maravilha do choque de gestão, na América Latina também, né? O Estado criou uma holding de gestão de pessoas aqui, de gestão de máquina pública, que ele vende essas ideias aí para o resto do mundo. Então, existe hoje um grande desafio. Qual que é o papel do servidor na sociedade perante as falhas do Estado? E quanto mais, gente, vem leis de usuário do serviço público, relação do Estado com o usuário, mais vocês, servidores, são penalizados e o papel e a imagem de vocês são colocados como culpados das falhas do Estado. Ou seja, essa discussão na mídia está pesada e quanto mais a gente se aproxima desse modelo de Estado para a cidadania, Estado na relação Estado, cidadão e usuário, mais vocês serão
digamos, a bola de vez do ponto de vista da mídia, da discussão na sociedade, que vocês são culpados das falhas que o Estado apresenta do ponto de vista da prestação de serviço. Não é à toa que essa lei do usuário de serviço público volta aí de 2011 para cá, nesse contexto. Outra coisa, que outro desafio, como a gente já disse, do ponto de vista de jornada, do ponto de vista de vencimento, do ponto de vista de edital, de concurso, como combater a precarização? Como combater o crescimento dos terceirizados, como a gente já viu, ultrapassam o percentual de nativos no executivo do Estado? Como combater os contratos temporários? Ou seja, como dar limite, dar teto à contratação temporária, haja visto o percentual de efetivos, o percentual de servidores atuantes no Estado com cargo público e segundo a legislação estatutária. Se é para modernizar a gestão, e é isso que a discussão hoje do Estado traz no contexto do novo estatuto, do novo projeto-lei, como que fica a transparência e o acesso à informação? Ainda está muito frágil, pessoal. O portal da Transparência de Minas está em 5º lugar em qualidade de transparência. Como eu disse para vocês aqui, vários poderes no Estado ainda não têm a transparência, sequer atingiram os critérios da Lei de Acesso à Informação. Como é que você vai modernizar a gestão se não existe acesso à informação do ponto de vista dessa gestão dos servidores? Se você não sabe o quantitativo, quantos são os efetivados, onde estão locados os servidores, onde eles estão lotados, né? O resultado da avaliação de desempenho, o porquê dos adicionais de prêmio de produtividade, enfim. Não existe a transparência que o Estado pretende mediar ou fazer marketing a partir de uma proposta de estatuto novo. Outra coisa, qual que é o impacto financeiro desse projeto-lei? Alguém já recebeu? Alguém já foi esclarecido sobre o impacto financeiro? Porque que eu saiba, esse tipo de lei, tanto quanto as de plano de carreira, tem que vir para a Assembleia Legislativa o impacto financeiro. Porque uma coisa é você dizer que esse projeto-lei economiza ou vai gerar um gasto, como a Renata Vilhena adora falar, que cada ano 600 milhões de plano de carreira. Agora eu vou cumprir mesmo. E como fica, então, esse projeto-lei diante da Convenção 51 já regulamentada, haja visto que o Estado já começa a dar umas pernadas do ponto de vista da organização sindical de vocês, tá? Desculpe se falei muito rápido, se tomei o tempo dos colegas, por favor, me perdoa, mas enfim, óbvio que vocês terão tempo de fazer uma alternativa a essa proposta, né? E o que eu quis colocar aqui, mais uma vez, são pontos que estão totalmente passíveis de discussão e de refutação por vocês, e o momento é fundamental para uma nova proposta alternativa contra, né, essa nova retomada desse choque de gestão, inclusive com impactos na carreira ou até mudando os planos. Obrigada, pessoal.